Oi, gente! Esse é o nosso Podiumcast, um espaço que une a corrida e o estilo de vida. Esse aqui é o nosso filho, que era um desejo já nosso há muito tempo, que agora a gente resolveu concretizar. Sejam bem-vindos ao Podiumcast. Vamos se apresentar, né? Claro! Eu sou a Juliana, eu sou profissional de educação física e estou na corrida há 14 anos. Eu sou a Diana, eu sou mãe, eu sou corredora, agora também ciclista, eu sou servidora pública, eu trabalho também como influenciadora digital e já que a gente vai falar bastante sobre corrida, sobre atividade física, eu também vou dizer que eu sou corredora há 16 anos. Como isso aqui é um espaço para a gente falar sobre esporte, sobre saúde e também ser bem real, acho que ser bem verdadeira, né? Eu quero saber de ti, Gil, como é que tu começou na corrida? Eu comecei, eu acho que como a maioria das pessoas começa, eu queria emagrecer. Sério? Eu estava acima do peso, não me reconhecia mais o meu corpo e eu queria emagrecer. Aí eu procurei uma assessoria de corrida, que na época eram milhas, na litorânea, e me inscrevi. Isso foi em que ano? 2011, novembro de 2011. E aí eu comecei a fazer o esporte, praticar o esporte, pra tentar emagrecer. Que é o que a maioria das pessoas buscam hoje em dia, né? E tu, Di, como foi que começou aí na corrida? Bom, desde pequena eu sempre gostei de atividade física, né? Sempre me movimentei. Quando criança eu pratiquei vôlei na escola e depois comecei ali na musculação, na academia. E eu gostava de fazer esteira. Hoje eu odeio esteira. Mas aí eu fazia um pouco de esteira como aquecimento para a minha musculação. Sim. E aí foi que um professor, inclusive, sabe quem é esse professor? Gino, que hoje é o dono da Personal Group. O Gino, ele era personal lá na academia e ele falou assim, Diana, sai dessa esteira, tu gosta, tu fica tanto tempo aí nessa esteira, vai pra rua. Eu falei, sério, ele tá chegando aqui um profissional, que na realidade ele é maranhense, mas ele estava muito tempo fora, ele está voltando agora para a cidade, e ele vai montar um grupo de corrida, então eu acho interessante. Aí eu olhei assim, nossa, de repente, pode ser me tirar um pouco de dentro, né, dessa coisa presa de academia. E aí foi que eu entrei no D2 Santos, né, que o professor era o Delmir dos Santos, né, que Sim. Inclusive foi um grande atleta maranhense, representou aí o Brasil em algumas provas até no exterior. Isso foi em 2009. Não. É engraçado que naquela época não tinha provas aqui, né? Hoje, todo final de semana tem uma prova de 5, uma prova de 10 para a turma aí que está começando e se divertindo e se desafiando. Mas naquela época não tinha, então a gente tinha que, às vezes, viajar para correr 5 quilômetros, para correr 10, né? Verdade. E aí eu lembro, assim, eu viajei bastante para correr prova de 5, de 10. E essa minha primeira prova que eu participei foi uma prova da Caixa, em Fortaleza. Saí daqui para Fortaleza para correr 5 quilômetros. E não tinha nem relógio com GPS. Eu lembro que a gente ia com um cronômetro e aí na hora que encontrava a placa, 1 quilômetro dava um lepo. É dessa época mesmo. E aí pronto. Isso aí foi em 2009 e desde então me apaixonei pela corrida e eu nunca mais parei. Parei alguns momentos pelo destino que a vida vai impondo ali, de uma lesão ou outra, gestação, né? Sim. Que nessa época eu nem filho tinha, mas é a minha paixão até hoje. E vamos falar um pouco sobre motivação? O que te motiva, Gil, a acordar todo dia? Às vezes a gente está com preguiça, está com dores. O que te levanta a ir praticar suas atividades físicas com entusiasmo todos os dias? Nem sempre tem entusiasmo. É verdade. Mas a gente vai porque a gente ou tem uma prova, ou tem um propósito. No começo eu tinha um propósito de emagrecer, depois eu emagreci, aí eu queria correr 5 quilômetros, depois 10. Mas tu é daquelas que só sente isso se estiver inscrita para alguma prova? Eu achava que sim, mas
a pandemia me ensinou que eu não sou assim. Eu simplesmente gosto de treinar. Eu me vejo treinando. Aquele momento que eu tô ali sofrendo, suando, vendo estrelas, é o momento que eu tô me conectando comigo mesma, resolvendo um problema que eu preciso resolver. A corrida me dá essa clareza. E, ao mesmo tempo, eu tô ali meditando, ou eu tô conversando com alguém, às vezes a gente encontra um amigo e tá no mesmo ritmo, aí conversa, muda o foco, não sente mais a dor. Então, assim, são várias coisas que acabam me levando todos os dias aí. Eu acho engraçado que a gente treina numa cidade que não é nada fácil, né? Não é? A gente treina numa cidade onde tem uma temperatura altíssima, quando não é chuva e aumenta a umidade, a fadiga, calor. Então, muitas vezes não, quase sempre a gente tem que acordar de madrugada para poder pegar menos sol e estar pronta aí logo cedo para os afazeres do dia a dia. E todo mundo, às vezes, quando olha, a gente acordando 4 horas da manhã, 4h30, ai, não sei como tu consegue. É muito difícil. É difícil. Né? Eu também quero dormir, né? Eu boto o despertador, às vezes, na hora que o despertador toca, eu fico pensando assim, gente, não dá para ir mais tarde, né? Mas aí na hora que tu olha, aí eu fico, quer dizer, não vou nem pensar. É fazer o que tem que ser feito e acabou, né? Como a gente almoça, como a gente bebe água, a gente incorpora aquilo, né? Mas isso é uma questão de disciplina também. Disciplina. Que ensina a gente o esporte e a gente acaba aplicando na vida, né? Sim, com certeza. E as pessoas acham que corrida não cansa. Cansa. Corrida cansa. A gente também sente, eu vou parar, é uma eterna guerra com nós mesmos, né? Só mais um quilômetro. Só mais um quilômetro. Só mais 5 minutos. E assim, a gente Nossa, vai eu tô muito cansada, não, mas dá, eu tô treinada, eu consigo, né? Exato. É uma guerra mental. E isso também acaba que a gente fortalece não só nosso físico, como a gente fortalece muito o nosso mental. E eu digo que isso prepara a gente não só para as longas distâncias, que no caso eu e tu, a gente gosta, né? Uhum. Como também prepara para a vida, né? Para os desafios que a gente enfrenta na vida, de como a gente encara os problemas. Exato. Eu não sei se tu sente, mas eu sinto isso, que quanto mais eu treino, mais eu me sinto preparada para os rojões, né, que a vida impõe. Você sente isso também? Concordo 100%. Sinto, e quando a gente sente o problema ali, a gente pensa assim, poxa, eu aguento tanta coisa, inclusive acordar 3 horas da manhã, me submeter a isso. Então, isso aqui, esse problema aqui, eu vou conseguir resolver. Em algum momento, eu vou resolver. E é essa disciplina que o esporte ensina pra gente e a gente aplica na vida. E o inverso também, sabe? Às vezes, assim, quando eu tô numa subida, que eu tô, assim, exaurida, eu falo assim, calma, que isso vai passar. Que nem aquele problema que eu tive ali atrás passou, essa subida aqui já vai passar. E vai vir uma bela ladeira para eu me esfarelar nela. Para descer. Né? E as particularidades da corrida que ninguém conta, mas quem pratica o esporte sabe. Tem muitas, né? Demais. Me conta uma tua. Essa semana mesmo eu fui correr com um short da moda, aquele short que é folgadinho, e eu me assei completamente. Lógico. Tu já viu o tamanho das tuas coxas? Eu ainda passei vaselina, mas ainda assim deu bizu. E também já vomitei em treino, porque fiz muito esforço, aí parei pra dar aquela gorfadinha, assim. Essas coisas ninguém conta, né? Não. E às vezes dá dor de barriga, não tem banheiro pra ir. Tem que ir no mato. É complicado, né? Isso ninguém conta, né? Olha aí o shortinho da discórdia. Eu falo que esse shortinho é maravilhoso para aquela mulher, para aquela pessoa que tem as pernas bem finas, né? Sim, longilínea. Isso. Não é meu biotipo, eu acho que também não é o teu, né? Eu acho que se eu tiver que usar, eu tenho que botar muita vaselina para poder não me assar. E para pequenas distâncias também, né? Uma corrida mais easy. Mas assim, eu tenho visto muitas mulheres correndo maratona, inclusive com esse short. Eu acho lindo, eu acho perfeito. Mas eu acho que para mim, eu não conseguiria. Como a gente puxou o gancho, né, do look de treino, e a gente tá com uma especialista aqui em looks, todo mundo sabe, aqui, ó, mais um modelo de shortinho do momento, que era um shortinho que eu não usaria, porque eu vou terminar assado igual eu terminei com outro, porque, ó, é um short extremamente curto e esvoaçante. É lindo, lindíssimo, maravilhoso, mas pra mim não funciona, porque eu sou coxuda.
Concordo. Eu acho ele lindo. Eu acho que, inclusive, a nossa musa Vitória está extremamente bem representada com ele. Mas, para mim, para minha realidade, também não funciona. Mesmo eu colocando anti-atrito, eu acho que esteticamente em mim eu não me sentiria confortável com ele. Eu usaria esse short na academia ou pra charlar, assim, sabe? Agora que tá na moda, sair com roupa de treino. Eu não usaria, principalmente na academia, porque eu acho que tem muitos movimentos ali que de repente me deixaria. Mas um dia que tu vai malhar superiores. Não, pode ser. Aí se for um dia de superiores. Superiores e abdômen. Aí dá pode pra ser. usar. Mas comprar um short só pra malhar superior. Não, sim, concordo. Não dá pra mim, Concordo. entendeu? Agora aqui tem um look que realmente me representa e que, se olharem nas minhas fotos, nas minhas mídias, eu vou estar sempre assim, que é a bermuda. E bermuda ou short, né, de compressão. Geralmente eu opto por aqueles que tem mais bolso, porque eu sempre quero carregar alguma coisa. Ou é garrafa de água, ou são os géis de carboidrato, ou a cápsulazinha de sal. E parece assim que quanto mais bolso tem a bermuda, mais eu me sinto vontade de comprar. Às vezes eu não vou nem usar o tanto de bolso, mas tem assim 10 bolsos, eu quero. Ela também é minha favorita, embora que eu diga isso, que isso também não exime de assaduras, né? Sim, verdade. Não ela exime. ameniza bem mais do que o shortinho anterior, mas também é necessário passar o anti-atrito. Sempre. Ano passado, inclusive, eu corri a maratona de Boston. Muitas pessoas viram e lembram disso. Eu corri com uma bermuda dessa e saí completamente assada e sangrando, né? Mas eu também gosto, além desse modelo, bolso também, porque evita de eu levar pochete. Sim. Eu não sei se tu concorda comigo, mas eu acho pochete péssima. Já tive de vários modelos. Já tive. Nenhuma funciona. Nenhuma funciona. Fica sempre balança. balançando. Eu também. Horrível, horrível. E aí, quanto mais bolso, dá para levar documento, chave de carro, Sim. uma garrafinha pequena de água, que é sempre necessária, géis, né? Isso. Que a gente precisa, cápsula de sal. E quando a gente corre fora, né? Eu sempre levo a cópia do passaporte. Morro de medo de acontecer alguma coisa. Já sou nesse Olha, nível. como eu já precisei ser atendida por ambulância, por médico em provas. Nunca mais em prova fora da minha cidade eu deixo de levar celular. Porque esse dia eu vi estrelas, fiquei sozinha, não tinha como me comunicar sem celular, sem nada. Mas eu acho que aqui não, aqui eu tenho medo até de ser furtada e tal, eu deixo o celular sempre no carro. Mas essa bermuda realmente, eu acho que para corredor, tanto feminino quanto masculino, né? Sim. Eu acho para homem também maravilhosa. Eu gosto das que tem um cós mais alto, que me traz mais conforto. Gosto quando ela tem aquele silicone na barra ali da coxa, porque também ajuda a não dobrar. Sim. Né, o short, não ficar subindo, e é mais uma coisa para você administrar durante a sua corrida, de ficar puxando o short para baixo. E eu acho que também o tecido ser mais de compressão. Sim, né? o tecido em compras, né? Que ele é mais firme, ele dá aquela apertada mesmo na gente. E também ser sempre poliamida. Que é o melhor tecido que tem para roupa esportiva, porque ele não retém o suor. Ele evapora também mais rápido. Isso, né? Vamos pro próximo look. Bom, de saia. De saia. Tem muita gente que corre até de saia. Eu já corri de saia. Lembra que tinha uma época que era moda correr de sainha? Tinha até uma marca que eu acho, não sei se ela ainda faz, chama Vivian Bogus. Vivian Bogus. Que ela tinha uma saia que era cheia de bolsos, inclusive. Eu acho que foi essa marca que lançou a questão dos bolsos, assim, que ficou no multibolsos. nosso multibolsos, né? E eu já corri de saia, mas, gente, o vento não funciona. Eu não digo uma saia nesse comprimento, que eu já acho mais senhorio, né? Sim. Mas eu também já fui dessa época. Hoje em dia não funciona mais para mim, mesmo porque, como eu disse do look anterior, da bermuda, a gente não encontra bolsas. E eu sou uma atleta, uma corredora movida a bolsas, eu necessito. E aí numa sainha, às vezes tem até aqueles shortinhos internos, né? Sim. Embaixo da saia, que tem uns bolsinhos, mas assim, aí fica aquela coisa volumosa, você acaba ficando
com quadril um pouco mais estranho. Eu não gosto muito, Aí não. tem um bolso de dentro, às vezes bota a garrafa e fica horrível. Então, pois esteticamente é. você acaba ficando com o quadril meio deformado, com as coisas que você bota A gente dentro pensa do nisso também por bolso. conta das fotos, né? Pois é, hoje em dia a moda agora é foto, agora é mas fotos. eu não sou dessa época de foto, não. Eu comecei antes. Tu também, né? Também. Agora a gente vai entrar num tema polêmico, porque é já falar sobre a pressão estética que a corrida, né, nos causa. É. Tu acha que a pessoa tem que ser magra para correr? Para correr, ela não tem que ser magra. Mas ela vai querer emagrecer para performar. Porque todo mundo que fala assim, eu tô começando a correr agora, eu só quero completar uma prova. Quando ela completa a primeira prova, ela pensa, eu podia baixar 30 segundos, podia baixar 1 minuto. Ela já tá correndo para performance. E aí ela vai sentir a necessidade de emagrecer. Eu acho até a pessoa que acaba levando o esporte a sério, eu acho até que é uma consequência ela ir mudando o corpo. Sim. Eu mesma já vi várias pessoas ali que chegaram com, de repente, acima do peso. No meu caso. Tu, né? Começou, inclusive, a correr por isso. Justamente. Hoje em dia, olha aí teus ombros, o teu tríceps, eu fico aqui babando aqui. É muito bonito. Então, foi totalmente transformado e esculpido pelo esporte. Por outro lado, eu já vi pessoas também acima do peso correndo forte. Sim. Temos casos de amigos, inclusive, que correm muito forte e que são acima do peso, assim, teoricamente. Porque, assim, eu posso achar uma pessoa acima do peso e ela não ser acima do peso. E ainda tem essa diferença, né, que o esporte de longa distância, ele te perfila de uma forma, né? E aquele outro esporte, até a corrida de curta distância, te deixa mais forte. É o caso do Bolt, a gente olha o Bolt, olha a prova de pista de atletismo, né? As mulheres, os homens, bem todos muito fortes, né? Bonitos, todos travados. Em contrapartida, os maratonistas extremamente slim. Os quenianos, super leves, né? Exatamente. Inclusive, nós somos consideradas pesadas para correr longas distâncias. Inclusive, a gente estava falando ainda agora de short, de conforto, justamente por isso. Porque nós não temos esse biotipo, nem eu, nem você, né? A gente tem bunda, a gente tem perna, né? Exato. E isso pesa, né, querida? Pesa. E muito. Pesa. Então, na hora da corrida, a gente sente também. Então, é justamente o que tu falaste, que quanto mais a gente desce de peso, mais a gente consegue diminuir e melhorar na corrida. Agora a gente tem que também ter noção que a gente jamais vai ter o corpo de um queniano. O nosso biotipo não permite isso. Não, a gente não vai conseguir. A gente emagrece ali no range. Exatamente. E ali acho que eu não consigo emagrecer mais que isso. Se eu emagrecer, eu posso até me lesionar. Sim. Inclusive, em janeiro eu fiz uma cirurgia, né? E eu já sabia que por conta dessa cirurgia eu teria que ficar alguns meses, né, sem correr. E depois veio outra lesão, aí eu fiquei mais um outro tanto de tempo sem correr e estou voltando agora. E durante esse tempo, como eu sempre fui muito acostumada a ter um volume muito alto de treino, o que eu estava sentindo? Engordando, né? Sim. Óbvio. Engordando por conta da ausência de treino, engordando já por conta da idade, porque o metabolismo também, com o passar da idade, ele vai desacelerando. E eu falei assim, gente, eu tô comendo já super pouco, né? O que eu tenho que fazer para eu poder conseguir baixar meu peso com tanta atividade física, né? E aí eu procurei um nutricionista, procurei até o Dr. Igor Caleb, que ele me ajudou muito nesse processo, sabe? De voltar a ter disciplina, até de levar marmita para poder me alimentar ali dentro mesmo da minha quantidade de calorias específica para mim. Uhum. A gente fez um exame, eu lembro, de calorimetria, que também foi bom. E ele até me disse que eu também, em repouso, eu estava queimando poucas calorias, né? Meu metabolismo não estava muito mais acelerado como era antes. E agora que eu estou voltando. E aí voltando... Também tem 2 semanas que eu voltei a correr, mas nem de longe é a quantidade de volume de treino que eu estava acostumada, né? Te acalma. Mas eu gosto particularmente, isso é muito individual, né, óbvio, mas eu gosto de me manter assim mais slim,
né? Eu também. Tu também Agora gosta, que eu tô mais né? slim, eu tô me sentindo melhor. Pois é. E tu vai ver, com a idade, a gente não quer mais estar bonita na praia, não. Não, a gente quer Não, tá... querida, a gente quer estar bem numa roupa, se olhar no espelho e dizer assim, ó, Exatamente. tá legal, essa calça tá entrando, essa blusa tá vestindo bem. A Exato. gente não quer mais ser gatinha de praia, né? Os nossos olhares vão mudando conforme a idade do tempo, né? A gente vai amadurecendo e a nossa estética também. Edi, mas eu confesso que muitas vezes, vendo o treino de outras meninas, e principalmente as blogueiras, eu me senti pressionada a estar mais magra e performar. Porque a rede social que a gente olha ali, aquele viés, ele acaba assim, pelo menos comigo, já me pressionou de alguma forma. E o que eu fiz? Eu ou parei de seguir a pessoa ou simplesmente silenciei por um tempo. E aí, quando eu vi que aquilo ali não estava mais me atingindo, aí eu voltei a acompanhar aquela pessoa. O que acontece? Rede social, né? A gente tem mania de se comparar e isso acaba sendo inevitável. Só que aquela pessoa está falando a verdade, aquela pessoa está dizendo que ela de repente conseguiu e conquistou aquele shape com base em só treino e alimentação. Olha, é triste isso, sabe? E a pessoa ainda às vezes ainda vem se intitulando de atleta. Para mim aquilo não é atleta, está longe de ser um atleta. É alimentação e treino. Eu disse, querida, eu, Diana, treino musculação há mais de 30 anos. 30 anos. Sem tomar nada. Eu não tenho esse shape aí com essa pessoa que conquistou, sabe? Então eu acho que as pessoas têm que ter muito cuidado com isso, em quem elas se inspiram, em quem elas seguem, né? Eu acho que acima de tudo a pessoa tem que aprender a estar bem consigo mesma. Esse é o principal lance, Mas né? isso aí também vem do amadurecimento. Sim, porque com quando certeza. a gente é mais jovem, a gente só se compara. Tipo, eu corri hoje 10 quilômetros para 55 minutos, mas a blogueira que começou a correr ontem, ela já fez 10 quilômetros hoje para 45. O que que tá acontecendo? A gente sabe, como a gente já está na corrida há muitos anos, que isso é uma construção, isso é um processo, né? E que, além de tudo isso também, às vezes a gente vê até os nossos amigos, né, trabalhando duro aí há anos para conquistar um tempo, para ser um sub tanto, sub aquilo, né? E às vezes não conseguem, né? E hoje, com tanta medicação, com tantos processos aí rápidos, né, que às vezes a pessoa não quer batalhar, não quer esperar para atingir seu objetivo com calma e acaba seguindo esses caminhos mais curtos, né, com resultados rápidos. E mal sabem que, na realidade, também estão comprometendo a sua saúde. Estão vendendo erroneamente saúde que não é, né? Exato. Agora a gente vai falar sobre o dá pra marcar, né? Que são as provas que estão acontecendo ao nosso redor e que tá todo mundo naquele ritmo, tem que ir. Na realidade, São Luís está bombando de corrida de rua. Eu acho que quase todo final de semana está tendo várias provas, né? De 5 e de 10. Sim. Mas a turma aí mais experiente, que já vem se desafiando aí há um pouco mais de tempo, tá todo mundo indo aí para o Rio, para Porto Alegre, né? Hoje mesmo a Litorânea estava lotada. Eu falei, nossa, tá todo mundo aí nos seus longões aí, próximo do Rio, né? Sabe dizer se ainda tem inscrição, alguma coisa? No Rio não tem mais inscrição. Tudo esgotado, Tudo né? esgotado. O abril esgotou. Eu ouvi dizer que tem 60 mil inscritos pro Rio. Exato. É e muita que parece gente. que tem mais gente ainda nos 21 quilômetros. Né? Aí o Rio fica um verdadeiro festival, né? Porque cada dia eles estão com uma distância. Tem 5 no primeiro dia na quinta-feira, que é no feriado de Corpus Christi. Aí 10 quilômetros na sexta, 21 no sábado e os 42 no domingo. Eles estão fazendo já um desafio? Tipo, correr todas as distâncias por lá? Tem esse desafio que... Mas antes não tinha, que era só 21 e 42, Isso, né? que era o desafio Cidade Maravilhosa. Aí, quem se inscreveu nas 4 distâncias intitulou, não foi a prova que intitulou, se intitulou Desafio Zé Carioca. Zé Carioca, faz todo sentido, inclusive com a semelhança lá da maratona da Disney, né? Sim, a analogia perfeita. Exatamente, porque a maratona da Disney é que tem esse desafio, o desafio do Pateta,
né? Isso. Que são também As as 4 distâncias. distâncias. Os 4 dias diferentes. Aí agora botaram o Zé Carioca porque é do Rio. No Rio, Eu não sabia disso, achei bacana. Muito legal. E Porto Alegre também, tu já fez Porto Alegre eu não? nunca fiz e esse ano ela vai acontecer antes da do Rio. Ah, tá. Então, Porto Alegre, eu acho que, se eu não me engano, é no final desse mês de maio. E Rio é daqui a um mês. Eu já fiz as duas, né? Já fiz Rio, maratona e meia. E em Porto Alegre eu já fiz a meia de Porto Alegre. Eu não gosto muito, não. Eu acho... Não, porque eu não sei, eu acho uma prova meio monótona, sabe? Principalmente se comparado com o Rio, né? O Rio tem aquela orla maravilhosa. Em Porto Alegre não tem, Eu não né? conheço a cidade. A gente fica correndo por meio dentro de bairro, paralelepípedo. Então, não acho uma prova tão empolgante. Porém, É isso mesmo. O pessoal vai para Porto Alegre para tentar o índice, né? Índice, quando a gente fala índice, é o índice para a maratona de Boston, que é a maratona mais desejada. Cadê a medalhinha dela? Olha aqui, ó. Essa aqui é a mais desejada de todas para quem gosta e deseja correr uma maratona, né? Porque nem todo mundo, que fique bem claro, né, Gil, que isso aqui a gente não é uma conversa, né, sobre maratonistas ou corredores que gostam de longa distância. São pessoas que gostam de correr, que gostam de se movimentar, que prezam pela saúde, por um estilo de vida melhor. Isso aqui né? foi uma consequência. Exatamente. E que isso é bem individual, né? Porque você corre 2 quilômetros, 3 quilômetros, ou 50 quilômetros, que tu também é ultramaratonista, que você não é um corredor, né? Todos nós somos, independente da distância. E esse podcast aqui é para todo mundo, né? Pessoal, esse foi o nosso primeiro episódio aqui de uma grande conversa entre amigas. E aqui a gente deixa o espaço aberto para você que queira estar aqui conosco, que queira nos patrocinar, que queira contar sua história também e dar uma dica, assim como demos inúmeras aqui. Eu espero que todo mundo tenha gostado, tenha se entusiasmado com esse bate-papo, do jeito que eu e Gil gostamos, porque além de ser amigas, nós somos muito parceiras, gostamos das mesmas coisas, então foi para a gente também um enorme prazer dividir aqui nesse podcast aí com vocês. E eu convido a continuarem com a gente, porque esse é só o primeiro episódio e eu espero que ele seja sucesso e a gente convida todo mundo a participar também, tá junto com a gente, mandando dicas, mandando perguntas, mandando sugestões, né? E é isso, Gil. E se inscrevendo! Se inscreva no nosso canal, clica muito, encaminha esse vídeo pro pai, pra mãe, pro irmão, pro amigo corredor. Estamos aqui. Beijos. Até mais. Uhul! Gosto, menina. Ave Maria, pai.